Vamos lá, vamos começar um assunto muito importante nessa live aqui. Nós vamos falar sobre a possibilidade do herdeiro ficar com o imóvel sozinho. Professor Júlio, mas o herdeiro, ele pode, tem os 5 irmãos, ele pode ficar com o imóvel sozinho, só para ele? Então vamos conversar sobre essa possibilidade. Será que existe ou não? Nós sabemos que o inventário, ele é o instrumento usado para pagar toda e qualquer dívida do falecido ou falecida. O que sobra, se tem dívidas, será partilhado entre os herdeiros. No inventário é muito importante saber qual tipo de regime de casamento eu tenho. É muito importante saber, porque isso vai impactar na situação de partilha também, na situação da meieiro. Então é importante conhecer os 4 regimes de casamento: união universal de bens, união parcial, separação final nos aquestos e separação total de bens. No passado, o regime automático era a união universal. O regime automático casou, no passado, o regime automático, união universal de bens. O regime de bens no casamento automático hoje é o parcial de bens. E isso é muito importante para poder definir a partilha no inventário, para a gente poder pensar na figura do meieiro, meieira. Também é necessário esse conhecimento. Interessante que aprendemos na faculdade, eu sempre falo que a faculdade de Direito é muito importante, senão não estaríamos aqui. Mas que ela deixa a desejar, ela deixa. Independente se ela é pública, se ela é particular, ela deixa a desejar. Porque a faculdade de Direito é muito teórica. E muitos professores da graduação, eu falo porque eu dou aula na graduação, hoje muito pouco, mas dou. Muitos professores da graduação não advogam, porque dá aula de manhã, à tarde, à noite, não tem como advogar, até faz um bico ali na advocacia, acaba fazendo alguma coisa ou outra, mas não exerce, né, a advocacia em si todo dia, constantemente. Então, o curso de Direito, ele é teórico, e a prática é tão diferente, né, gente? Vários exemplos. Nós aprendemos na faculdade de Direito, gente, que invadiu o imóvel, reintegração de posse. Invadiu reintegração de posse. E não é. Eu preciso analisar o que o meu cliente tem. Será que o meu cliente tem propriedade ou ele tem posse? Porque se o meu cliente tem propriedade, eu vou fugir. Eu vou chuta que é macumba as possessórias, né? As ações possessórias são cansativas, são traiçoeiras, são perigosas, são demoradas na prática. Eu só faço ação possessória, eu só faço reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, quando não tem outra opção. Quando o meu cliente tem um registro da propriedade, é o registro que eu vou fazer. Quando o meu cliente tem o registro da propriedade, eu vou trabalhar com as petitórias, eu vou trabalhar com a ação reivindicatória, eu vou trabalhar com a ação de missão da posse, eu vou trabalhar com a ação de resgate. Súmula 487 do Supremo, numa discussão de posse, prevalece a propriedade. Então, cuidado. Muitas vezes nós usamos na advocacia a ação errada, o instrumento errado, prejudicando o nosso trabalho e a vida do nosso cliente. Então, cuidado. E eu trago um exemplo também em relação ao inventário. Venderam para nós que morreu é inventário. Morreu tem que fazer inventário. E não é bem assim. A posse passou a ter valor econômico. O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele traz a posse, ele criou um novo status para a posse. A posse com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil passou a ser um direito sui generis, um direito autônomo em relação a qualquer outro direito. Então veja, o advogado ou advogada que segue aquele conceito antigo de posse como direitos reais, é um conceito muito atrasado, muito fora da realidade, muito fora da prática. Porque a posse passou a ser o quê? De fato, passou a ser um direito econômico. Eu consigo comprar a posse e vender a posse através de cessão de direitos possessórios. Um contrato pode ser público ou particular. Cessão de direitos possessórios e afins. Eu consigo, através da posse, eu consigo alugar, está na lei do inquilinato. Pode ser o locador, o proprietário ou o possuidor.
No divórcio, na partilha de bens, o Supremo já decidiu, a posse entra na partilha de bens. A Receita Federal orienta a declarar a posse no imposto de renda, porque posse passou a ter valor econômico. Então, gente, muito cuidado, muita atenção, porque a posse deixou de ser nada e passou a ser um direito sui generis, um direito com valor econômico. Não se compra imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, através de compra e venda. Muitos colegas advogados acabam comprando, orientando o seu cliente a comprar um imóvel irregular com um contrato com um título errado, compra e venda, e está errado. Não é compra e venda, é posse. Eu compro um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, através de cessão de direitos possessórios e afins. Quando eu compro com esse contrato, eu consigo fugir do formalismo do artigo 108, previsto no Código Civil. O Código Civil, o artigo 108, ele esclarece o quê? Que toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. E não é bem assim. Porque se eu fujo do direito de propriedade e vou trabalhar com posse, eu entro na exceção. Eu consigo fazer um instrumento particular. Não necessariamente eu precise fazer um instrumento público, feito no tabelião de notas. Outro detalhe importante, quando eu compro a posse de forma correta, ou eu vendo a posse de forma correta, ajuda quem está vendendo, pelo fator de não assumir qualquer responsabilidade, e ajuda quem está comprando. Porque é possível fazer uso capião, a gente não aprende na faculdade, mas na vida real, é possível fazer uso capião com um dia de posse, um mês de posse, um ano de posse. Basta eu fazer o contrato correto, cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de soma de posse. Eu explico muito bem isso no meu livro, Direito Imobiliário de A a Z, que inclusive pelo 3º ano em seguida, continua sendo o livro de direito imobiliário mais vendido no Brasil. As pessoas pagam muitas vezes caro por livros, né, antigos, que a jurisprudência é tribunal de alçada. Paga caro porque o livro é grosso, mas cheio de modelo copia e cola da internet e com jurisprudência tribunal de alçada. Então presta atenção, hein? Nós temos bons livros atualmente sobre direito imobiliário. E não falo só do meu, mas o professor que é um leitor costumaz, tem muitos livros bons que surgiram nos últimos tempos, né? Quando nós falamos aqui de direito imobiliário, eu trago para você que a posse tem que ser tratada com cuidado. Você que é advogado, você que é advogada, eu não compro e vendo posse através de contrato de compra e venda. Está errado, nem compromisso, nem promessa. Eu compro e vendo a posse através da cessão de direitos possessórios e afins. Não confunda a cessão de direitos possessórios e afins com cessão de direitos hereditários. O professor foi contratado por um professor de direito previdenciário para fazer um contrato de posse. E ele começou a exigir aqui no escritório, não, tem que colocar partilha. Eu falei, não, peraí, respira, posse é posse, direito hereditário é direito hereditário, não vai fazer confusão. Aí ele deu uma carteirada, mas eu também sou pós-graduado em direitos, como ele falou? Direito das sucessões. Eu falei, não interessa, aqui é posse, e posse eu compro de quem está me vendendo. Quem tem a posse? Eu tenho a posse exclusiva, sou eu que vou vender para você. Ou seja, posse, nós não vamos trabalhar com direitos hereditários, com a partilha, senão é direitos hereditários. Aí a forma do contrato é outro, o título é outro, aí esse contrato tem que ser feito através de escritura pública, tem anuência de outros herdeiros, é diferente, né? Cessão de direitos possessórios, gente, ela é livre, desembaraçada, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então fique atento em relação a isso. A posse pode ser comprada, pode ser cedida, né? Não pode usar o termo doada, ela pode ser cedida. O contrato de cessão de direitos possessórios pode ser oneroso ou não oneroso, isso que eu tenho que levar em mente. As pessoas esquecem, gente, que nós temos no Brasil, dentro do Código Civil, 1243, nós temos a possibilidade de usar a soma de posse. Nós podemos fazer uso capião no nosso nome, com um dia de posse, um mês, um ano, menos ou mais, com a posse de terceiro. Detalhes importantes, quando eu uso a soma de posse, eu não posso fazer a soma em efeito cascata, eu só posso somar a posse com o de quem eu comprei. O Código Civil é muito claro nesse sentido, eu só posso somar a posse com antecessor.
ok? Eu não posso sair somando posse com todos que tiveram a posse daquele local, só com o antecessor, ou seja, aquele que me vendeu, ele ou ela que me vendeu, os possuidores, os posseiros. Outro detalhe importante, quando eu procuro fazer a regularização com soma de posse, eu preciso provar a posse de quem me vendeu. E uma dica muito importante, que é objeto de erro de 99% dos advogados. Muitos advogados fazem o usucapião no nome desse terceiro e orientam o cliente, faz o usucapião no nome terceiro e faz um compromisso, compra e venda. Isso está errado, isso é perigoso, porque o terceiro pode morrer, muda tudo. Mas o contrato tem cláusulas de proteção. Na prática não tem. Outro detalhe importante, esse terceiro ganha o usucapião, ele passa a ser proprietário. Normalmente no Brasil dá encrenca, dá confusão, porque esse terceiro ele vai querer o quê? Uma atualização do negócio, uma atualização do valor. Então cuidado, hein? Não se faz o usucapião no nome de terceiro, esperando que amanhã depois ele transfira para mim. O correto é fazer o usucapião no nosso nome, no nome do nosso cliente, e aí sim, usando a tese da soma da posse. Cuidado, hein? Isso é muito importante. Hoje nós temos a soma da posse e temos a posse suplementar ou complementar. O Superior Tribunal de Justiça, anota aí que isso é importante, gente, é muito importante. O Superior Tribunal de Justiça declarou que o prazo para o usucapião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, o prazo para o usucapião pode sim ser completado no processo judicial, no decorrer do processo judicial. Isso é algo que não acontecia no passado. No passado eu tinha que fazer o usucapião e já tinha que ter tido a posse concreta, né? A posse fechada, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Hoje não. Eu posso fazer o usucapião e esse tempo que demorar a ação, nós vamos trabalhar com a posse complementar. Por que complementar? Porque o prazo para o usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, isso é muito importante, informação, julgado de 2018, foi a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que decidiu em 2018, anote aí o recurso, o 13.61226, 13.61226, que chegou à conclusão da possibilidade de fazer o usucapião com posse complementar. Então, isso é importante, hein, gente? Isso é importante. Vamos lá. O herdeiro, quando faz inventário, o imóvel, os bens do falecido, da falecida, do pai, da mãe, do ente querido, serão partilhados. Então, se eu sou herdeiro e eu tenho a posse exclusiva por algum motivo desse imóvel, daquele imóvel, a partir do momento que eu busco o inventário para regularizar esse imóvel, na verdade eu vou criar sócios, eu vou ter sócios, coproprietários, os herdeiros vão se tornar em coproprietários. Então, aquele herdeiro que tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, gente, posse exclusiva e gestão exclusiva, ele pode, segundo o entendimento atual do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ele pode fazer o usucapião para se tornar proprietário exclusivamente. Então, a pergunta que eu fiz no começo da nossa live aqui, professor Júlio, sou herdeiro, eu posso me tornar proprietário exclusivo, sozinho? Pode. Se você fizer o usucapião, provando os requisitos, posse, mas pacífica, animus domini, a posse exclusiva, a gestão exclusiva, você pode, graças ao RESP, recurso especial 16, anota aí que é importante, hein? 16.31.859, você pode sim se tornar proprietário sozinho, exclusivamente, é uma realidade. Esse julgado ficou muito conhecido, gente, porque existia aquela discussão se o herdeiro poderia ou não fazer o usucapião. E hoje ficou pacificado que sim. Em decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu, ao avaliar o RESP, recurso especial 16.31.859, ser plenamente cabível, possível, um dos herdeiros que residir no imóvel com exclusividade, que tem os requisitos da usucapião, se tornar proprietário. Então, chegou, né? O caso chegou a STJ, e o STJ, na época a relatora, a ministra Nancy, entendeu, né? O caso chamou a atenção, e houve, de fato, a conclusão que é possível o herdeiro se tornar proprietário exclusivamente de um imóvel objeto de herança. Ou seja, é possível o usucapião de herança, é possível o usucapião do herdeiro, isso está pacificado. Como que funciona isso na prática, professor Júlio? De fato, nós temos ainda muitos juízes atualizados, às vezes é o assessor que julga no lugar do juiz, a assessora, acontece, vocês sabem disso. E de fato,
se o juiz deu uma decisão conservadora em tal sentido, o ideal é que a sua peça de usucapião seja tão bem feita que você tenha teses recursais, você consiga reformar em segundo ou terceiro grau. Então essa é a realidade. Aí você vai perguntar, mas professor Júlio, qual que é a defesa contra isso? Aquele herdeiro que não quer que o irmão, que a irmã faça usucapião, que não se torne proprietário exclusivamente, ele precisa pensar em fazer um contrato de comodato, ele precisa pensar em fazer um contrato de aluguel, que seja um valor simbólico, porque os herdeiros, ou herdeiro que ficar olhando o outro, né, o irmão, a irmã, de fato ter a posse exclusiva, ele pode enfrentar as consequências de um usucapião, ou seja, pode ser feito um usucapião e de fato ocorrer a procedência do pedido e o herdeiro perder sua parte, de certa forma vai perder sua parte. No Brasil tem herdeiro que ajuda o irmão, cada família, cada um pensa de um jeito. Eu tenho vários casos no escritório que os outros irmãos já têm casa e falam, olha, eu assino qualquer coisa, eu quero que esse imóvel seja realmente do meu irmão, da minha irmã exclusivamente. Então, vai de cada família, vai da forma de pensar de cada um. Mas é uma realidade, né, gente? Uma realidade que tem que ser levada em consideração. Eu quero convidar todos que estão assistindo a live aqui, você que quer estudar comigo, fazer pós-graduação comigo, primeiro, tem um curso de despachante imobiliário, que é fantástico. Entra no site, vai aparecer para você, www.portal.esu. Curso de despachante imobiliário para advogados, corretores, é muito legal, um curso de despachante imobiliário, muito legal, um ramo bem bacana. E eu convido a fazer a pós-graduação comigo. Você quer fazer a pós-graduação online com o professor Júlio, entre no site www.portalesu.com.br, Portal ESU, ESU, se digitar no Google já aparece, Portal ESU. Tem a pós imobiliário, o valor, sempre, acho que foi até no começo do projeto, menos de R$1.000, 980, um projeto social para você se tornar pós-graduado, homologado pelo MEC, é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, material de apoio, é uma pós muito legal, fantástica. Os mesmos professores que dão aula comigo em outras instituições, entre elas a FGV, dão aula no Portal ESU também. Só que o preço é bem diferente, porque a ideia é ajudar todos, né? Então todo mundo está convidado. Faço os cursos gratuitos também. Quem precisar de mentoria, eu faço mentoria para advogados, advogadas, todo dia, né? Eu faço uma média de 60 mentorias por mês para ajudar advogados, eu me coloco à disposição. E fique de olho, nós vamos ter um congresso de direito imobiliário gratuito, eu quero muito que você participe, tá bom? É muito importante que você participe. Gente, com muito carinho, estuda porque o direito é muito dinâmico. Tem perguntas? Tem várias perguntas. Heloísa, nome da minha filha, hein? Querida Heloísa, tenho uma dúvida. Meu pai adquiriu um imóvel por indisponibilidade de financiar em seu nome. O fez em nome do meu irmão mais velho, isso é muito comum. Meu irmão casou em comunhão universal de bens, teve 2 filhas. Hoje, após o imóvel estar quitado, ele é falecido e meu irmão também, sem que eles tenham regularizado a propriedade para o nome de todos os herdeiros. Meu irmão deixou herdeiros. Há possibilidade de reverter esse imóvel e distribuir a quem é de direito? Acontece muito, né, Luísa? Acontece muito isso. Nessa situação, não é o inventário que vai resolver. Fazer inventário de imóvel irregular também não resolve. Fazer inventário de imóvel sem registro, ou que não tenha matrícula, não resolve nada. E nesse caso, não dá nem para fazer um inventário porque não vai atingir os herdeiros. Nesse caso, teria, né, que prevalecer o bom senso. E aí, de fato, ser feito o inventário do seu irmão e os herdeiros fazer a transmissão, fazendo uma divisão da cota parte a quem é de direito. Seria um mundo ideal, nem sempre é assim. Se a coisa for litigiosa, né, a família, não vamos fazer isso, a gente desconhece essa história, aí existe uma ação que chama ação declaratória de nulidade. Ou seja, você faz uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico para pedir a nulidade do ato e acertar a casa. Vai pedir a nulidade do que foi feito e vai corrigir essa falha registral. É uma ação complexa, são poucas teses que nós temos no Brasil, mas é uma saída interessante. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico, tá bom? Legal. Vamos para a próxima pergunta. A Jane, bom dia. Uma mãe de 2 filhos e quer deixar a herança só para um deles. Pode? Não pode. Na verdade, existe o testamento. Só que precisa respeitar os herdeiros legítimos, né?
Existe a doação também, só que a doação eu não consigo doar 100% que eu tenho para alguém, sem respeitar os herdeiros legítimos. Então fica difícil. O que pode ser feito é a compra e venda de vida. Então é uma saída, talvez uma opção. Tem mais uma pergunta que apareceu e sumiu, da Ivone. O inventário está acontecendo, tem uma escritura de doação de 50% da parte legítima do meu pai. Tem os demais requisitos para o uso capião. E o imóvel é irregular. Cabe o uso capião, Ivone. Dá para fazer o uso capião sim, viu? Deixa o professor responder o Instagram aqui. Cabe o uso capião sim. Vamos lá. Gente, muito obrigado a todos que estão acompanhando, o pessoal do YouTube, tá bom? Todo mundo, se inscreva no meu canal do YouTube também, professor Júlio César Sanches. Vai lá no meu canal do YouTube, sempre tem aula, cursos, palestras gratuitas. Deixa eu desejar bom dia a todos aqui, a Tati Carvalho, a Cláudia, o Bus, a doutora Grazieri, o doutor Gustavo, a doutora Grazieri, grande professora, eu agradeço, estou sempre à disposição, conta comigo, tem um amigo aqui, tá bom? Olha só, que bacana, uso capião de herança, é o nosso tema aqui. O Andrei, Gustavo, Henrique, Alberto, Rogério, André, que legal. A Eliane está aqui, bom dia. Você é excelente, não estudo, mas te conheço. Você nos deixa bem informado. Mesmo atrasada, meus parabéns. Verdade, fiz aniversário na segunda. Muito obrigado por ter lembrado, viu, Eliane? Muito obrigado. Olha só, Thalita, Karina, nossa, sucesso, hein? Daiane, que legal. O André está aqui também. Graças a uma palestra que assisti do professor, eu entrei com a reivindicatória. Tem audiência. Legal, graças a Deus, que bom. O Lucas, que legal. Direito, Suelen, Lu, Thiago, Costa. Olha o doutor Costa aqui, excelente livro. Legal, que bom que você tenha gostado. O advogado Cardoso. Tem uma cliente que é única herdeira e acabou que a casa de praia foi invadida faz 8 anos. Será que a reintegração? Se ela é herdeira, eu oriento fazer, doutor, faz a reivindicatória. Distribui o inventário judicial ou faz uma escritura pública de inventariante e faz a reivindicatória, só que o espólio ativo da ação, o polo ativo da ação é o espólio. O polo ativo da ação é o espólio. Mas vai na reivindicatória que é melhor. Reivindicatória é sempre melhor que possessória. Possessória é um tiro no escuro. Um abraço, doutor Marco, Carolina, que legal, Mônica. Legal, doutora respondendo aqui, que legal. Que gostoso, gente, um respondendo o outro, isso é muito bom. Olha aqui, professor, essa pós-direito imobiliário serve para quem está iniciando na área? Serve, inclusive é para isso, né? Para quem está iniciando na área, para quem quer se especializar. Entra no site, digita no Google, Portal ESO. Tem várias pós novas lá na faculdade, hein, gente? Eu fiquei feliz. Pós de Direito Digital e Inteligência Artificial, pós-direito dos idosos, também tem a pós do direito dos animais, cada pós diferente, né? Legal, por mais cursos diferentes, cursos novos, né? E lá tem a minha pós de imobiliária, mas tem a direito notarial e registral, tem a pós de civil, processo civil, tem a pós também, a qual eu coordeno, que é de uso capião, regularização de imóveis. A Eliane, o uso capião demora muito, mora 26 anos no local. Não, tem uso capião com decisões de um ano e meio. O uso capião é uma ótima saída, sim, para a aquisição de propriedade. Concordo com o Dr. Costa. Pena que de cada 100 casos, 98 são judiciais, né? Porque o cliente não tem documento, ou tem litígio, né? Nem sempre dá para fazer, né? E o Costa aqui também. Imóvel no nome do marido, da minha avó. Já falecido. Estou administrando há 20 anos. Está alugado. Tenho irmãos. Cabe o uso capião. A posse indireta, né? Legal, gente, muito obrigado, agradeço a todos, mais uma aula com muito carinho, contem comigo, se inscrevam no meu canal no YouTube, né, professor Júlio César Sanches, se precisar, entre em contato comigo, estou à disposição, vai no meu Instagram também, professor.julio.sanches, eu estou sempre à disposição para ajudar você. Mais um programa, mais uma live aqui na TV Cresce, questão de direito, com muito carinho, o professor está há muitos anos aqui, então fico muito contente. Obrigado a você que participou. Um beijo, paz, amor, saúde e felicidade na tua vida. Tchau!